E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renal, professor de História. Hoje vamos dar continuidade à nossa série sobre nazismo, que estamos aqui destrinchando várias obras do nazismo. Aqui não estou com elas aqui não, estava procurando, só estava com uma aqui, que é o Terceiro Reich no Poder, Bíblia do nazismo aí para entender cientificamente o que é o nazismo. Olha só, já tem vídeo de tudo sobre... o quê? Tem sobre educação, sobre perseguição aos intelectuais, que saiu semana passada, religião no nazismo. Hoje a gente vai falar desse boom econômico que é o nazismo. O que é a recuperação econômica e como eram os planos do Hitler para transformar a sociedade nazista numa máquina de fazer dinheiro. Porque as pessoas têm muitas dúvidas. Como que ele conseguiu reerguer? Né? Foi um processo que não foi tão rápido assim, ao contrário do que muita gente pensa, mas vocês vão entender, dá para entender várias coisas aqui. Então fica comigo até o final do vídeo, já curte esse vídeo para você não esquecer, ajuda muito o canal, se inscreve também se você ainda não for inscrito e deixa um comentário aí com muito respeito, fazendo suas críticas, sugestões ou um elogio, quem sabe, porque o seu engajamento é muito importante para o canal continuar crescendo, isso me incentiva cada vez mais a fazer vídeos aqui, certo? Olha só, gente. Todo mundo sabe que após a Primeira Guerra Mundial, a economia da Alemanha tinha sido destruída, assim como grande parte da economia da Europa. A Alemanha vivia um período que era a famosa República de Weimar, né, que vai de 1919, após a Primeira Guerra, até 1933, quando o nazismo chega definitivamente ao poder com Hitler, e a economia estava destruída, certo? O Hitler sabia disso, a Alemanha estava tentando se reconstruir. Quando o Hitler chega ao poder em 1933, ele já identificava que um dos grandes problemas da economia no período era o liberalismo, na concepção dele, tá? Nada que eu estou falando aqui da minha concepção. Da concepção dele, o liberalismo era um grande problema, porque o liberalismo deixava a iniciativa privada fazer tudo o que ela queria sem nenhum tipo de intervenção estatal, nenhum tipo de organização por parte do Estado. Então esse é inclusive um dos grandes motivos da crise de 29 nos Estados Unidos, uma economia desenfreada sem a presença do Estado. Por mais que muitas pessoas critiquem e discordem disso, a gente está dentro de uma cadeia científica discutindo isso, certo? Então o Hitler, ele era antiliberal, certo? Significa que ele era socialista? Também não, já tem vídeo no canal falando sobre isso aqui. O contrário de liberal não precisa ser necessariamente, não é socialista. Ele tinha uma doutrina mais próxima da intervenção estatal, tá? Ele estava próximo, você tinha vertentes dentro do partido nazista que apoiavam isso, tinham vertentes que não apoiavam tanto, mas se aproxima muito mais do keynesianismo, que seria aí a doutrina econômica em oposição ao liberalismo fundada por John Keynes, né, o inglês, o britânico John Keynes, que consiste em pegar o Estado e o Estado ter uma interferência, sim, na economia, uma interferência geral na sociedade, mas diferente do que era, por exemplo, o socialismo soviético, diferente, se mantém a propriedade privada, tá, gente? O socialismo soviético, você tem o quê? A organização e o domínio dos meios de produção pela famosa revolução proletária. É diferente do nazismo. A gente não está aqui para ficar explicando isso. Mas o keynesianismo mantém-se a propriedade privada, mas com suporte do Estado, que é o que muitos países vão pensar em fazer para poder solucionar o problema da crise do liberalismo que se deu com a crise de 29. Então o Hitler, ele era antiliberal, ele queria um Estado forte, mas que se mantém a força da iniciativa privada. Esse é um dos pontos que muitas pessoas, às vezes até não por maldade, mas até por uma falta de leitura sobre o tema, tá? Não significa que eu saiba tudo, mas chegam para mim e falam assim, é verdade então que Hitler, para o resto do mundo, ele foi péssimo, mas para o alemão ele foi ótimo? Não, o vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês que existe uma parcela dentro da sociedade alemã que sim, o Hitler ele teve uma contribuição financeira, mas essa parcela é principalmente
uma parcela de uma alta camada da sociedade alemã, de uma elite da sociedade alemã. Para o grande número aí dos trabalhadores, tá? Porque às vezes a gente pensa que Hitler convenceu todo mundo e todo mundo seguia. Muita gente convenceu sim. Ele convenceu que seguia o nazismo, seja dependendo da classe social, independente da classe social. Mas vocês vão ver que a exploração rolava solta, certo? Então, intervenção estatal, mas mantendo-se a propriedade privada, só com uma regulamentação pesada do Estado. E um dos pontos mais assim fundamentais que o Hitler identifica logo quando ele assume como chanceler em 1933 é modernizar a Alemanha. O que vocês vão entender daqui a pouco é que tudo isso está se voltando principalmente para uma possível guerra, uma modernização, pensando numa possível Segunda Guerra Mundial, que ele já tinha esses planos lá desde o início, o revanchismo alemão. E essa modernização, segundo Hitler, um dos primeiros pontos seriam mexer ou transformar, ou na verdade em muitos pontos criar uma malha rodoviária super moderna para a Alemanha. É daí que vem a grande ideia de criar as famosas autoestradas, ou como eles chamavam de autobahns, que existem até hoje, as autobahns. São malhas rodoviárias que, segundo Hitler, a sensação de andar em uma estrada moderna é muito melhor do que de andar de trem ou voar, né? Ou de avião. Então, para ele, ligar essas estradas, fazer algo bem moderno, ligando aí as autobahns das principais cidades alemãs, indústrias, pontos de exército, pontos de turismo, era muito importante. E tinha que também se adequar, tá, essa modernização alemã aos recursos naturais alemães. Tá? Porque Hitler, a ideia do nazismo ele é prega principalmente também, né, uma volta às suas origens, ao passado. Ontem eu fiz um vídeo falando sobre o Sacro Império Romano Germânico, de quem que eram os povos germânicos aí, e o Hitler ele queria voltar a esse homem do campo, esse homem do passado. Então se preservava muito a natureza do que era dentro do Terceiro Reich. Então as autobahns elas tinham que mostrar a modernidade, a superioridade do homem nazista dominando a natureza. Mas era preciso respeitar grande parte da diversidade natural que a Alemanha tem, dos biomas alemães. Então a Autobahn, a ideia era fazer com que você viajasse de automóvel em alta velocidade, apreciando as belas paisagens que o Terceiro Reich te proporcionava. E visando a guerra, o engenheiro responsável aí para fiscalizar essa construção das Autobahns era o Fritz Dodge, né? Que seria aí o engenheiro do Hitler para a fiscalização das autobahns. Ele tinha que estar muito bem alinhado com o pensamento do Hitler nesse sentido. Tá? Inicialmente o Hitler tinha passado para ele que era para avisar inclusive a guerra. Então, assim, inicialmente, mesmo tendo essa beleza natural, em alguns pontos das autobahns elas seriam cobertas, né? Seriam em alguns pontos subterrâneas, outras cobertas para evitar ataques aéreos. Quer dizer que lá no início, esses planejamentos já vêm de 1933. Eles já estão prevendo essa modernização para a guerra, vocês entendem? E a ideia de se construir estradas é porque você está incentivando, tá, a contratação de trabalhadores. Um dos grandes problemas que a Alemanha vivia aí do pós-Primeira Guerra Mundial era o desemprego, a miséria total da sociedade alemã. Então, nesses tempos aí nós tínhamos mais ou menos 6 milhões de desempregados na Alemanha. Então, construir essas autobahns, que era um projeto gigantesco para a Alemanha, interligando a Alemanha inteira, era uma forma de gerar empregos para os cidadãos, os considerados arianos aí, para o Hitler. E geralmente obras gigantescas, porque o Hitler ele se espelhava muito nas grandes obras, maravilhas do mundo. Então, por exemplo, ele fazia a relação que as autobahns poderiam ter, por exemplo, com as pirâmides egípcias, né? Naquele contexto do Nilo, né? O Nilo, né? Uma dádiva do Egito, com as pirâmides às suas margens. E ele falava assim, as nossas autobahns serão assim também. É o que a gente costuma chamar de obras faraônicas. Esse é uma espécie de arquitetura da destruição, uma arquitetura de poder. Então, por exemplo, aqui no Brasil, durante o governo militar, o milagre econômico brasileiro, em 1970, 71, do Médici e do ministro da Fazenda, o Delfim Neto,
Pensou-se em construir obras gigantescas porque gera emprego e mostra também o serviço do Estado em cima. Então, por exemplo, Ponte Rio-Niterói, rodovia Transamazônica, que está uma beleza até hoje, não foi construída, né, direito, mas enfim, não é esse o caso. Então o Hitler ele pensava muito nisso, sabe? A ideia de fazer uma circulação econômica, né, de gerar trabalho. Só que tem um grande problema, com essa população ainda muito pobre, muito miserável que vai trabalhar nessa construção das autobans, após construídas, grande parte da população não tem automóveis, não tem carro, porque a Alemanha ainda tinha uma economia deficiente e ela tinha que importar automóveis, principalmente automóveis americanos, da Ford. Então eram pouquíssimas pessoas que tinham condições de comprar um automóvel porque era importado. E é daí que veio a ideia de tentar incentivar, dar incentivos fiscais, olha o keynesianismo funcionando aí, incentivos fiscais às iniciativas privadas para construírem, tá, bens de consumo. Tá? É daí que vem a ideia de Hitler, junto com Ferdinand Porsche, de criar a Volkswagen, que do alemão significa, se você não sabe, o carro do povo. A ideia é criar um carro compacto, olha o Fusca aí, que eles vão chamar aí inicialmente aí de o pequeno besouro ou o besouro, depende aí do ponto de vista, mas o besouro, um carro que vai caber a sua família, ele é pequeno, mas cabe a sua família, mas que você vai poder viajar, e ele é como uma maquininha de guerra, que se sustenta bem numa guerra, vai poder viajar nas autobahns num preço acessível. A Volkswagen, o carro do povo, criada por Hitler com Ferdinand Porsche. Olha só que interessante, que tinha assimilado bem as ideias do nazismo de Hitler. Então vamos tornar acessível o carro popular para o cidadão alemão ariano de bem poder viajar nas autobahns criadas por eles mesmos com incentivos do governo. Essa é a ideia de fazer essa economia alemã gerar, né, continuar cada vez mais crescente. Mas e aí, quem que se deu bem com isso? Lógico, quem se deu bem com isso era aquele que tinha mais condições, né? Aquele que era o dono da indústria, aquele que enriqueceu bastante com a ajuda aí do Estado nesse caso, a iniciativa privada, lembre-se disso. Porque os trabalhadores, gente, eles cada vez mais tinham os direitos retirados, né? A ideia que o Hitler colocava, isso é muito importante falar para vocês, os salários pagos para os trabalhadores, eles tinham de fato emprego, tá? Você tinha reduzido o desemprego, mas o salário era baixo e basicamente quase eles retiraram a ideia da aposentadoria, de que o alemão deveria trabalhar muito mais. Então você tinha muito retirada dos direitos dos trabalhadores. Mas a ideia que o Hitler tentava colocar, junto com o ministro da propaganda, o Goebbels, eles diziam o seguinte, que por mais que o trabalhador ganhe pouco, na verdade, o fato dele estar trabalhando está preparando ele para a guerra, porque se antes nós tínhamos pessoas, homens desempregados, fazendo corpo mole na República de Weimar, agora não, agora eles estão aprendendo todos os dias a trabalhar por salários baixos, nós na verdade estamos ajudando estes homens a se prepararem para o que vai ser pior daqui a pouco, que vai ser a guerra. Certo? Então, se retira direito dos trabalhadores, se explora os trabalhadores alemães. Então, aquela ideia de falar que Hitler foi bom, ótimo para todos os alemães e péssimo para o resto do mundo, é errado. Hitler, ele teve sim uma parcela de contribuição boa para a elite nazista, os detentores dos meios de produção privados da Alemanha nazista. Grande parte dos trabalhadores foi prejudicada e muitas vezes, né, a gente sabe que muitas vezes eles não aceitavam, não gostavam dessa ideia do nazismo, mas tinham que se calar, porque estamos vivendo em uma ditadura, certo? Uma ditadura totalitária. Agora, então era assim, homens, mulheres, trabalhando? Não. Claro que você tinha também o trabalho no campo, você tinha trabalho nas indústrias, você tinha tudo isso, né? Essas crescentes indústrias alemãs. Só que o Adolf Hitler, ele preferia trabalhar com a ideia de que o homem ele tem que tomar a frente da situação. Vamos entender. O nazismo, o Estado nazista, ele tinha que fazer essa interferência econômica. Ele tinha como uma parte aí, né, ele deveria trazer um estado de bem-estar social para o trabalhador alemão. Então ele trabalha pra caramba, ele é explorado, mas ele sabe que ele está se preparando para a guerra.
Os casais recentes que eram comprovados serem descendentes dos antigos povos germânicos, né, que seriam então ligados ao arianismo aí do Hitler, aquela coisa toda, eles acabavam recebendo empréstimos do Estado para poder iniciar a sua vida de casado, porque eles falavam, nossa, uma família ariana nazista surgindo, que vai gerar filhos, que lá na frente vão contribuir com o nazismo de alguma forma, principalmente entrando no exército nazista. Então se dava, né, um empréstimo para essas famílias, esses casais, olha a economia alemã aí atuando, davam empréstimo para esses casais recém-formados, né, recém-casados, e eles iam pagando ao longo da vida, tá? Eles iam pagando e tinham sim que doutrinar, colocar os seus filhos dentro da doutrina do nazismo, certo? Só que, a partir do momento que aquele casal chegasse e tivesse 4 filhos, as dívidas eram liquidadas, porque, pensa bem, 4 filhos já seria uma dívida paga para o nazismo. 4 grandes potenciais soldados nazistas para lutar por Adolf Hitler. Então você percebe, quando eu falo para vocês que o nazismo é uma sociedade ideologicamente montada, muito diferente nesse caso do fascismo, que ela tem muito mais organização do que um fascismo italiano, por exemplo, apesar dela vir do fascismo italiano, ser uma vertente fascista, só que agora na Alemanha. E as mulheres? Para Hitler, para Goebbels, eu vou até mostrar umas frases para vocês aqui. As mulheres, deixa eu ver o meu tempo aqui, as mulheres eram simplesmente meios de reprodutoras de filhos para o exército nazista. E para isso eu uso como referência aqui o Terceiro Reich do Poder, do Richard J. Evans, né, que eu já falei para vocês que é um autor, um cientista espetacular para falar sobre sociedade nazista, sobre qual era o papel da mulher dentro dessa economia do nazismo, do Hitler. Uma coisa muito importante, possivelmente o próximo vídeo que eu vou fazer sobre a sociedade nazista eu vou falar da questão das mulheres. Eu já tinha falado no último vídeo sobre a perseguição aos intelectuais que as mulheres já tinham sido proibidas de frequentar as universidades, né? O ginásio cada vez mais tinha acabado com o direito das mulheres, de deixar elas mais em casa, que eu vou dar mais uma contribuição e possivelmente eu vou fazer um vídeo mais específico sobre isso. O Hitler, em 1934, tá, num congresso de mulheres nazistas, ele tinha dito o quê? Ele tinha defendido a ideia de que a emancipação das mulheres, na verdade, não era algo alemão. A emancipação das mulheres, a ideia era coisa de intelectuais judeus, de tornar a mulher emancipada. E aí ele diz o seguinte, o homem é o Estado, e a mulher deve defender o seu marido, a sua família e os seus filhos, certo? Então você tinha uma concepção de que a mulher ela era importante, mas dentro de casa o homem representa o Estado e a mulher defende a família, os filhos, e a mulher ela precisa defender os interesses do marido. Então é uma sociedade, o nazismo se coloca como uma sociedade patriarcal. Entenderam, gente? E como eu falei para vocês, ainda voltando à ideia da indústria, todo esse incentivo que o Hitler está dando à indústria é visando uma possível guerra daqui para frente. Então, ele pretendia sempre colocar, por exemplo, a indústria automobilística era uma indústria que era para transformar as autobans, fazer ali os planos econômicos, né, um transporte rodoviário muito mais eficiente, o povo ter acesso, mas o povo também saber se defender, né? Por isso, o cara vai trabalhar, na verdade ele está aprendendo mesmo a se defender numa guerra, porque ele está aprendendo a ter disciplina para a guerra. Então tudo isso foi colocado para o Hitler para ter uma economia voltada para a guerra. Os meios de consumo, por exemplo, os meios de consumo, a produção, a indústria de bens de consumo era extremamente importante, bens de consumo duráveis, porque no caso de uma guerra é importante que você tenha os seus aparelhos domésticos em casa, os bens de consumo duráveis, que é justamente para você precisar se esconder. Só que tem uma questão. Os alemães, os nazistas, eles acreditavam que assim que se iniciasse a guerra, essa guerra ia durar muito pouco tempo, porque eles acreditavam, né, que eles estavam preparando, a indústria bélica alemã estava se fortalecendo muito. Isso era, inclusive, já é um descumprimento do Tratado de Versalhes, onde a indústria bélica alemã não poderia se desenvolver. E além dos bens de consumo duráveis, a indústria bélica foi muito forte e era tudo feito às escondidas, né? O Hitler acreditava que por conta desse fortalecimento econômico da Alemanha,
eles iriam iniciar a Segunda Guerra Mundial e ela iria acabar muito rápido porque eles tinham a tática, né, que é a famosa Blitzkrieg. Blitzkrieg significa guerra relâmpago, que eles iam conseguir dominar tudo, o famoso espaço vital que os alemães acreditavam, que o Hitler acreditava que era preciso ter para os arianos crescerem, ele acreditava que ia ser muito mais rápido. Só que não foi, até mesmo porque nós temos aí depois então um embate de forças junto com a União Soviética de Joseph Stalin, com seu Exército Vermelho. Nós teremos também depois lá na frente a entrada dos Estados Unidos na guerra, que vai equilibrar as forças, e aí a Alemanha, os planos de Hitler serão todos abalados. Então reparem, a economia alemã se fortaleceu bastante, inicialmente pela construção da modernização das autobahns, transformando os trabalhadores em verdadeiros soldados de guerra, trabalhando pra caramba, ganhando pouco, se alimentando muito mal, mas se preparando para a guerra, e ele acreditava que ia ser muito rápido isso, o que na verdade não foi. A Alemanha depois foi destruída pelas forças dos aliados, certo? Gente, espero ter correspondido às expectativas de vocês, falado um pouquinho sobre isso. Acho que esse vídeo deixou margem, a luz está mudando, deve estar cheio de sombra no rosto, deixou margem aqui para a gente falar desse outro tema que eu acho bem interessante, qual que seria a relação desse patriarcado nazista, qual que é a relação com as mulheres, né? O que eles faziam, qual que era o pensamento. Já dei aqui algumas deixas, eu vou preparar melhor esse vídeo, preparar melhor essa aula, buscar bastante fontes aqui. Algumas eu já estou vendo e eu trago para vocês aí assim que der, tá? Espero que já nos próximos dias, certo? Foi um grande prazer, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de coração. Não deixe de curtir o vídeo aí agora que você já terminou de assistir. Isso ajuda demais o canal. Grande beijo, fui!